todos. Bom dia a todos, bem-vindos a esta conferência Como responder à subida de juros no crédito à habitação. Permitam-me 2 ou 3 notas antes de darmos início a esta conferência. Enfim, quero em primeiro lugar agradecer a todos os oradores convidados e que aceitaram participar de imediato nesta nossa iniciativa, que creio não poderia surgir num momento, daria mais oportuno, e eu socorro-me de 2 factos para o justificar. Enfim, começamos hoje em discussão parlamentar na generalidade da proposta de Orçamento de Estado para 2023 e o tema do crédito à habitação é um dos temas que está a ser discutido neste contexto. E esta semana temos uma reunião do BCE que, sabe-se, vai aumentar os juros, falta saber quanto. Temos visto no contexto europeu, seja de governadores, do Conselho de Governadores, seja de líderes políticos, como do resto o Primeiro-Ministro português, com opiniões nem sempre alinhadas sobre, digamos, o nível de aumento de juros necessário para conter uma inflação que, na realidade, ninguém sabe se já atingiu o pico ou não. Enfim, há números também, obviamente, diferentes. O Banco de Portugal, por exemplo, considera que o pico da inflação foi atingido no 3º trimestre deste ano. Veremos as notícias, por exemplo, sobre o tema energético, não nos deixam tão confiantes quanto isso, e quando se olha para a inflação subjacente, continua a aumentar, já vai nos 7%, veremos se o ciclo está ou não a inverter em termos de ritmo de inflação. O que é que nos traz aqui? Discutir o impacto dos juros no crédito à habitação, que é, como se sabe, uma fatia muito relevante da despesa das famílias portuguesas e dos particulares, num contexto também que se sabe que é de regresso a uma certa normalidade dos juros, e o problema, diria, é mais a velocidade do aumento dos juros para uma normalidade do que propriamente o regresso dos juros a 1 ou 2%, que, na verdade, o que vivemos no passado foi uma certa anormalidade com juros negativos. Temos aqui 2 caminhos e eu diria duas formas de abordagem a isto, e eu próprio, que acompanho estes temas há muitos anos e tenho acesso a muita informação sobre estes dados, fiquei surpreendido, que, por um lado, temos aqui uma certa percepção geral, mediática, dirão, também é verdade, sobre o impacto dos juros, do aumento dos juros no crédito à habitação e no rendimento real das famílias, e há um certo, eu diria até, reconheço, eventualmente também criado pelos órgãos de comunicação social, alarmismo sobre a vida das pessoas neste contexto, antecipando-se que os juros do BCE podem ir aos 4% em 2023, ao longo de 2023, para conter a inflação, e os impactos deste aumento de juros na Euribor, como sabem, uma taxa que mede os empréstimos entre bancos. Por um lado, há essa dimensão, depois aos números, de facto, e os números que o Banco de Portugal, enfim, o Governo também, mas o Banco de Portugal em particular, que é quem tem esses dados de uma forma direta pela sua função, de alguma maneira servem para desdramatizar e eu até digo surpreender pela relevância que o aumento de juros pode ter na média. E a média tem destas coisas, é a média. Portanto, eu faço esta ressalva, é a média. Mas, na verdade, ainda hoje, o ECO publica uma notícia, com base em dados do Banco de Portugal, com a seguinte referência. Desde 2019, portanto, os novos contratos, celebrados a partir de 2019, são mais de 300 mil, 350 mil, cerca de 350 mil, mais de 90% têm uma taxa de esforço das famílias de 27%. Enfim, não é uma taxa de esforço muito baixa, mas também está longe de poder ser considerada uma taxa absolutamente incomportável, mantendo-se todos os outros dados, obviamente, nomeadamente as famílias, todos os outros rendimentos das famílias constantes. Mas, apesar de tudo, é um número que nos permite olhar para, digamos, a possibilidade de respostas a este tema do crédito à habitação e do impacto nos juros de uma forma, digamos, menos alarmista, provavelmente, com mais cautela, sabendo-se também, e esta é a terceira nota para terminar, o Governo, enfim, quanto a mim bem, não seguiu o modelo das moratórias. As moratórias tiveram um contexto muito particular, que foi a pandemia, e o BCE, e sabe que as moratórias decididas pelo BCE permitiram que os bancos fizessem moratórias, e até por iniciativa própria, sem impactar os seus próprios balanços. Uma iniciativa deste género
num quadro nacional apenas, poderia ter como consequência até criar mais problemas às famílias e aos próprios bancos, pela sua, digamos, transformação, se me permitem a expressão, de um crédito destes numa situação de reestruturação, com todos os impactos que isso tem. O Governo, e vamos saber hoje, o Sr. Secretário de Estado, a quem eu agradeço a sua disponibilidade para estar aqui, vai refletir connosco sobre os caminhos que o Governo entendeu seguir, mas há uma linha que nós podemos já perceber. O Governo está, digamos, a criar o enforcement, digamos assim, para uma negociação entre os privados e os bancos. Portanto, em vez de decretar, por via fiscal, por exemplo, um apoio, deduções nos juros, o regresso a um modelo que já existiu, também num contexto, enfim, muito diferente e quando os juros eram, de facto, muito elevados na economia portuguesa. E estávamos agora mesmo aqui nesta nossa discussão, antes nesta conferência, a abordar o tema. O problema das médias é que esconde, de facto, provavelmente margens que podem estar muito impactadas e sob muita pressão, e a forma como essas margens, digamos assim, no fundo, essas famílias que não têm taxas de esforço de 20 ou 25 ou 30, mas têm já no limite e o aumento de juros previsível vai impactar ou vai ter riscos sérios de incumprimento, como é que isso depois, digamos, contagia ou não o que é o crédito à habitação em Portugal. Portanto, estamos no momento, diria, em que, à data de hoje, com a informação de hoje, o caminho da negociação e da pressão da negociação entre bancos e particulares, desejavelmente antes do incumprimento ou antes do risco do incumprimento, é o passo intermédio. Veremos se o aumento dos juros e se o efeito das margens no que é o crédito à habitação geral e depois no impacto na economia, porque obviamente isto depois tem impactos económicos relevantes, não obrigarão o Governo, durante o ano 2023, a tomar outro tipo de medidas. Mais uma vez, quero agradecer a todos a vossa presença e convidar o Sr. Secretário de Estado para nos dirigir algumas palavras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao ECO, António Costa, pelo convite que fizeram ao Governo para estar presente neste debate. Cumprimentar também, digamos, que os intervenientes no debate que vai ter lugar e que muito nos interessa. Eu estarei durante uma parte do debate. Eu tenho uma questão de agenda incontornável, posso ter que sair, mas vai ficar cá uma pessoa do nosso gabinete, pelo interesse que temos em seguir esta discussão e os seus resultados. Portanto, o Governo está naturalmente muito atento a acompanhar esta circunstância. Temos já uma peça legislativa em circuito legislativo que se prevê que possa vir a ser aprovada no próximo Conselho de Ministros, mas este é um momento também de trabalho com os diversos stakeholders. Teremos muito atenção ao vosso debate. Eu tenho uma pequena apresentação preparada. Só para nós termos aqui alguns números de enquadramento. Portanto, acho que é importante tomarmos em consideração que o crédito à habitação, em termos globais, em termos do seu volume, não está no seu pico no nosso país. Esse pico aconteceu em março de 2011, com cerca de 115 bis, e nós hoje temos sensivelmente 100 bis, e, portanto, se nós colocássemos isso em percentagem do PIB, também poderíamos fazer em termos de rendimento, esse peso na economia diminuiu de sensivelmente 64% para menos de 40%. Julgamos que é importante termos em atenção este contexto. Em termos de devedores com empréstimos à habitação, temos sensivelmente 2 milhões. É evidente que todos reconhecemos, eu acho que inclusive no próprio ECO esta manhã havia um gráfico muito parecido com este, que tem a ver com o aumento do montante médio dos contratos celebrados, tem a ver com o rendimento, tem a ver com a evolução do mercado imobiliário e, portanto, de facto, nós tivemos aqui um mínimo, quando olhamos para este gráfico, de 2013 de cerca de 78 mil euros, agora temos sensivelmente 127 mil euros. Concordo que a questão essencial não é, ou seja, as médias vão-nos demonstrar essencialmente que nós temos um setor bancário resiliente, que temos uma economia capaz de fazer face ao crédito de habitação que contratou, mas depois temos determinadas zonas que poderão ser mais vulneráveis e as medidas de política visam fazer face a essas zonas de maior vulnerabilidade. E então entramos na questão das taxas de juros. Eu acho que é importante termos a noção que, de facto, houve uma evolução rápida. Estamos
a atingir valores de normalidade, por assim dizer, 2%, 3% nas taxas de juro, nos indexantes são valores considerados normais, mas a verdade é que temos uma evolução relativamente rápida. Temos uma evolução quer nas Euribor, que afetam as famílias e as empresas, e temos uma evolução também nas OTs. Para termos uma noção desta rapidez, que todos vocês conhecem, mas às vezes vale a pena olharmos para os números, temos ali as OTs a 5 anos e as OTs a 10 anos, portanto, a 30 de junho de 22 nós tínhamos menos 0,32% para a República, junho de 22 não é assim há tanto tempo, não é? Agora temos sensivelmente 2,72%, até 10 anos tínhamos 0,39% a 30 de junho, não é? Agora temos 3,44%, portanto este é o efeito sobre a República. Sublinho que nós este ano estamos a considerar no Orçamento de Estado mais sensivelmente 25% dos juros do que tínhamos no ano de 2022, seja, 2023 face a 2022 temos mais sensivelmente 25% dos juros. Temos de facto aqui também uma parte deste valor é calculado, de certa forma, pelo IGCP, tomando em consideração aquilo que tem que ser ou as taxas forward, ou aquilo que pode vir a ser uma dinâmica mais, ou pode ser a dinâmica das taxas de juros face àquilo que temos verificado. Euribors a 6 meses, 0,26, 30 de junho, 2,11, 1,04 Euribor a 12 meses a junho, agora 2,78. Ou seja, isto são, de facto, é uma evolução rápida. É claro que é rápida, é para padrões normais, mas é, de facto, rápida. Há aqui um ponto muito importante nós tomarmos em consideração, que é como é que está o nosso spread daquilo que é a dívida soberana portuguesa relativamente à Itália, à Espanha e à Alemanha. Neste momento, a outubro, face à Alemanha, estamos com 1%. Face à Itália, estamos com menos 1,3%. Nós, a 30 de junho, tínhamos menos 0,85%. Ou seja, isto é um facto muitíssimo relevante. É também relevante que, face a um país como a Espanha, com a dimensão da Espanha, nós hoje pagamos no mercado taxas de juro inferiores à espanhola. Poder-se-á dizer que é ligeiramente abaixo, mas, de facto, mostra de facto que Portugal tem conseguido distinguir-se pelo seu desempenho económico e orçamental. E sublinho isto porque nós ainda estivemos há muito poucos dias no encontro anual do Banco Mundial e do FMI, e um dos feedbacks que nós encontramos sempre, nós e o IGCP encontramos com a esmagadora maioria dos primary dealers da vida portuguesa, reunimos com investidores, reunimos com um conjunto de bancos, e um dos feedbacks que nós tivemos sobre a evolução da política monetária e a leitura que eles fazem dos mercados é que vamos ter aqui uma mudança. A partir do momento em que a política monetária dá menos apoio, as taxas de juro elevam-se, as taxas de juros dos soberanos elevam-se, os bancos centrais tendem a reduzir os seus balanços, o que acontece é que os investidores de vida pública vão olhar com mais atenção e profundidade aquilo que são os fundamentais de cada um dos países. E isso é algo que é essencial do ponto de vista da condução da política económica e da política orçamental. Nós vamos, durante o ano 2023, ter, todos os soberanos, uma maior atenção àquilo que são os fundamentais próprios de cada país. E vimos-lo, por exemplo, na crise que o Reino Unido, que era uma crise impensável, esteve a enfrentar durante dias e dias que pareciam uma eternidade para quem atuava nos mercados financeiros. Os mercados financeiros têm generalizadamente menos liquidez e têm maior volatilidade e têm esta mudança que vai acontecer, digamos que está a acontecer e vai acontecer no ano 2023, que é aquilo que cada país entrega do ponto de vista económico e orçamental, aquilo que promete, aquilo que entrega face àquilo que promete, e a sua condição específica vai ter um peso maior. Digamos que este feedback foi particularmente importante e recebemos-lo também com um certo elogio, eu diria, àquilo que tem sido o nosso desempenho. Portugal, num determinado momento da crise da Covid, quando estávamos praticamente no final da crise da Covid, nós, de certa forma, fizemos uma promessa nos nossos orçamentos, que era pagar a dívida Covid em percentagem do PIB a final de 22. E Portugal entregou, digamos, aquilo que prometeu, e é algo excepcional, mesmo no cômputo europeu, não são muitos os países que estejam nesta posição. E, portanto, sublinho esta matéria porque ela vai ser particularmente relevante e, de certa forma,
esta percepção que existe sobre a nossa economia é relevante para as taxas de juro que todos pagamos. Não só aquelas zonas que poderão ser mais vulneráveis e de que falava o António Costa na sua intervenção, mas também para a própria média, porque a média vive também com aquilo que são as taxas de juro que estão no mercado. Se nós formos ver, nós temos uma coisa excepcional do ponto de vista da evolução do rating da República. Nós tivemos Moody's em 17 de setembro de 21, tivemos a DBRS a 27 de agosto, tivemos a S&P a 9 de setembro e nós já não tínhamos um rating tão elevado desde 2011. O que significa que as agências de rating têm compreendido a nossa trajetória, a história portuguesa, que tem a sua especificidade no caso europeu. Nós temos um dos melhores déficits orçamentais, quer em 21, quer em 22, quer em 23, na previsão orçamental da União Europeia. E, portanto, isto, a evolução do rating, compensa em termos da evolução da taxa de juros. E isto, aliado ao facto de estarem a ver que Portugal pode deixar de estar isolado, digamos que no terceiro lugar das maiores dívidas da União Europeia, aproximando-nos da França, da Espanha e da Bélgica, isso é uma proposta, digamos que, de valor do caso português, que é aliciante para as agências, é aliciante para os nossos intermediários e financeiros, os primary dealers, quer para os próprios investidores da dívida pública. Sobre as taxas de juros dos empréstimos, nós ontem estávamos a fazer este gráfico, não tínhamos dados, eventualmente disseram-me que não havia dados depois de agosto, naturalmente que os depois de agosto fazem que a subida seja mais acentuada, naturalmente, certamente, setembro, outubro, mas também permite-nos olhar um bocadinho em perspectiva, que é o tal efeito taxas de juros normais, mas de facto com um percurso muito rápido e uma preocupação que naturalmente temos que ter, que tem a ver com a forma como os bancos centrais estão a atacar a inflação, elevando as taxas de juros, baseadas em exemplos históricos, mas às vezes nem sempre os exemplos históricos, às vezes nem sempre há uma repetição exata de acontecimentos como sucederam no passado. E a verdade é que os Estados Unidos têm uma situação completamente diferente da União Europeia. Os Estados Unidos são o maior produtor de gás e de petróleo do mundo. Têm uma evolução dos termos de troca totalmente diferente da União Europeia. A União Europeia tem uma guerra em solo europeu, tem um choque energético que vamos ter que digerir no inverno e existem também questões sobre a forma como se vai ligar o 23 com os anos subsequentes do ponto de vista de abastecimento de gás, sobretudo ao nível do norte e do centro da Europa. E, portanto, de certa forma, há aqui uma especificidade europeia e face à situação que se vive nos Estados Unidos, mas a verdade é que o FED acaba por ter um grande peso na definição da política monetária global. E por isso, e porque também estamos a falar da média e da zona mais, digamos que, mais vulnerável, é fundamental que as famílias portuguesas façam um planeamento dos seus orçamentos, tomando em consideração este contexto. Portanto, que obriga, de certa forma, a replanear, a tomar em consideração que estamos perante outras taxas de juros. A Euribor, em termos de forward, a um ano, ou seja, a previsão de onde elas estarão daqui a um ano, mas é sempre algo muito volátil, está ligeiramente acima dos 3%, portanto, é uma comparação ainda de acréscimo face aos valores que eu já vos apresentei há pouco. Portanto, o Governo terá um Conselho de Ministros onde apreciará estas questões, naturalmente há um debate e há, sobretudo, um trabalho que fizemos com o regulador, com a própria Associação Portuguesa de Bancos, quais são as medidas mais relacionadas com o setor bancário que estão a ser equacionadas. Portanto, nós não devemos esquecer que o Governo reforçou significativamente o diploma do Paris quando houve, digamos, que o final do período das moratórias. Como já foi dito, não é uma opção neste momento considerar moratórias, não é isso que é o caminho adequado, uma especificidade portuguesa que não teria paralelo na Europa, é algo de absolutamente impensável e, portanto, tem que ser o próprio sistema a gerir as situações que possam acontecer em determinados segmentos. Portanto, nós fizemos esse reforço do Paris e, portanto, é inspirado nesse reforço que o novo modelo irá ser apresentado, também como já foi dito, estimulando um processo negocial. Por um lado, pode haver uma iniciativa da parte do cliente bancário, que assistiu à degradação da sua condição financeira e que, de certa forma,
perspectiva que poderá vir a ter no futuro dificuldades em cumprir. Isso só por si dá origem à criação de um processo negocial. Por outro lado, temos uma circunstância em que ouça a evolução do esforço é significativo, ou o nível de esforço é significativo, e quando isso conduza, de certa forma, à existência de uma probabilidade de incumprimento, ou numa lógica preventiva do incumprimento, há um processo de recolha de informação sobre o cliente e um processo negocial que se pode despoltar. Quais são, de certa forma, as medidas que daí poderão resultar? Poderão resultar consolidação de créditos, poderão daí resultar novo contrato de crédito para o refinanciamento da dívida do contrato, poderá haver alterações ao contrato relativamente à própria redução da taxa de juros durante um determinado período temporal. A instituição pode, inclusivamente, propor um alargamento do prazo de amortização. É evidente que Portugal já tem um nível relativamente elevado quando comparado com a Europa do ponto de vista daquilo que é o prazo de amortização, mas estamos a falar aqui de determinados segmentos. Aqui a nossa ideia é introduzir algo de inovador e que tem a ver com dar uma opção ao mutuário de, sendo feito o alargamento do prazo, ele poder vir a retomar o prazo original. Porque não podemos dizer às pessoas que o alargamento do prazo não tem consequências. O alargamento do prazo pode baixar a prestação, mas a verdade é que, ao aumentar o prazo do empréstimo, no final as pessoas irão pagar mais juros. Portanto, nós achamos que é inovador introduzir esta lógica de uma opção para retoma do prazo original do contrato, ultrapassada que seja, digamos que, uma situação de maior pressão sobre o orçamento. Portanto, nós também temos previsto que haja, digamos que até o final de 2023, não haja uma penalização pelo reembolso antecipado, por diversas razões, porque isso potencia a negociação, potencia, de certa forma, a concorrência entre os bancos, potencia também uma reflexão para as pessoas no seu orçamento familiar, se não deverão tomar uma opção, digamos que, de reduzir a sua alavancagem, utilizando uma parte das suas poupanças para amortizar o seu crédito, porque também há frequentes queixas de que, de facto, as suas poupanças têm uma remuneração relativamente baixa, precisamente por comparação com os custos que possam estar a enfrentar no crédito à habitação. Portanto, esta questão da comissão de reembolso antecipado, ou da penalização de comissão de reembolso antecipado, é aplicável aos empréstimos de taxa variável. Portanto, por último, também gostava de referir, e peço desculpa aqui por alguma... estava aqui à procura de ver se não me esquecia de alguns pontos. Eu acho que também devemos sublinhar que o ECO é um jornal mais da área económica, empresarial, portanto, eu vou utilizar uma expressão mais relacionada com as empresas, mas que às vezes nós também temos que aplicar em nossas casas esses princípios. Eu acho que alguma consolação que possamos ter neste processo, que é um processo difícil, como já vimos com a evolução das taxas de juros, é o facto de pagarem a prestação da casa é um investimento. É uma aplicação da poupança. A casa representa algo de muito importante no património familiar. Muitas pessoas chegam ao final da sua carreira e isso representa, de facto, uma parte significativa do seu património. É um investimento que, quando nós pensamos à escala de décadas, acaba por ser muito apelativo por comparação com aquilo que são as taxas de inflação que estávamos acostumados a ver. E, portanto, eu acho que esta dimensão de que não é uma despesa operacional, é um investimento, também é algo que devemos ter presente, seja quando olhamos para os números da média, seja quando olhamos para as zonas que têm maior atenção. E digamos que também uma das lições históricas que poderemos ter das crises anteriores é que as pessoas sabem isto. As pessoas sabem que nestes momentos o que é mais importante é pagar a prestação da sua casa e, portanto, nós com esta legislação também damos uma oportunidade aos bancos de mostrarem a sua responsabilidade e aquilo que é excederem o seu nível de serviço ao cliente, serem capazes de proporcionar um nível de serviço ao cliente e de anteciparem, não esperarem, anteciparem os números que têm sido apresentados pelo Banco de Portugal e pelo seu governador, mostram precisamente a resiliência do setor bancário. Os números, em média, mostram que, de facto, o crédito bancário é sustentável, o crédito à habitação é sustentável, mas é fundamental antecipar. E, portanto, o diploma que estamos a preparar é um diploma precisamente para que os bancos mostrem que têm a capacidade de se aproximar
de largas centenas de milhares de clientes, com propostas em antecipação, não propostas, de certa forma, já depois de o dano se ter materializado. E, nesse sentido, é uma oportunidade que também a banca terá. Olhem, muitíssimo obrigado.